Vamos falar de um exemplo da regência, então, verbal. João leu o livro. Nesse caso, o verbo ler não tem um sentido completo, porque se eu falar para você assim, João leu, Maria leu, leu o quê? Então, eu preciso de um complemento, porque aqui o verbo ler é transitivo e pede complemento. Então, João leu o quê? Ele precisa do complemento livro. Essa pergunta se faz necessária para que você possa entender o contexto da frase e o sentido do verbo. Sendo o verbo um verbo, perdão, transitivo direto, não precisa necessariamente de uma preposição. Nessa frase aqui a gente não tem preposição. Leu o quê? O livro, que é o objeto direto, ou seja, ele é o termo regido. Lembra na nossa explicação inicial que eu tenho o termo regente e termo regido? Então, nesse caso aqui, o objeto direto, que é o livro, ele é o termo regido da frase. Vamos a mais um exemplo. Joana pagou ao cliente. Quem paga, paga algo a alguém, pois o verbo pagar é um verbo transitivo indireto, ou seja, neste momento precisamos ter a preposição. Vamos tirar a preposição para ver como é que fica? Joana pagou o cliente. Só da gente escutar já dá uma intenção de que está errado. Joana pagou a alguém. Ela pagou algo para alguma pessoa ou para alguma loja, alguma coisa assim. Mas quem paga, paga algo a alguém, pois o verbo pagar é um transitivo indireto, exigindo assim, então, a preposição. Aqui eu tenho o ao cliente, que é a combinação da preposição a mais artigo o. Ao cliente é o verbo indireto do verbo pagar e é o seu complemento. Ou seja, o verbo pagar é o perdão, o verbo pagar é o termo regente e ao cliente o termo regido. Tudo bem? Não vamos entrar assim, né, em muita parte da preposição para a aula não se alongar muito, mas as palavras geralmente são as preposições. Algumas eu me recordo de cor. Então, nós temos a, ante, após, até, com, contra, desde, para, perante, e assim sucessivamente. Então, são muitas palavrinhas que dentro da sua frase vai acontecer como preposição. E nesse caso aqui das regências, tanto, né, no caso aqui que a gente está falando da verbal, é importante ter elas, tá, gente? Então não se esqueçam de dar essa lembradinha que acabei falando aqui, quais são as preposições, mas na dúvida, dá uma olhadinha.